Mateus capítulo 6 e o versículo 21. Quantos encontraram, diz amém. Diz a palavra de Deus: porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Vamos ler juntos esse texto? Lê aqui na versão da tela, porque aí todo mundo lê na mesma versão. Vamos lá, 1, 2, 3. Porque onde estiver o seu tesouro, muito bem. Jesus disse essa verdade para nos ensinar, nos lembrar que o nosso coração vai estar naquilo que é mais importante. Tesouro aqui não é aquele barril ou aquele baú que está enterrado numa caverna, escondido em algum lugar, cheio de tesouros. Tesouro aqui é aquilo que é importante. O que é mais importante para você? Pense aí. O que de fato tem valor para você? E, ao contrário, o que seria desnecessário para você? Aquilo que você não faz questão, aquilo que não é importante para você. Pense numa outra coisa: o que é urgente para você? O que é extremamente urgente? Pense também o que é superficial para você, que tanto faz. Respondendo essas perguntas não é fácil. É fato que investimos e cuidamos daquilo que realmente importa para nós. Quando Jesus disse que o nosso coração está naquilo que valorizamos, é porque ele sabia que geralmente valorizamos aquilo que não é prioridade de fato. Quanto tempo diariamente você perde com coisas desnecessárias, com coisas que não são importantes? Quanto tempo da sua vida você desperdiça com algo que não te faz crescer? Quando invertemos aquilo que é prioridade, de fato, o nosso coração fica parecido aquelas caçambas de entulho que é parada, ou que são paradas na beira da calçada, onde qualquer pessoa que passa joga um lixo. Está lá. Você passou tomando alguma coisa, você joga lá a garrafa. Você vai chupar uma bala, você tira o papel e joga lá. O nosso coração, quando a gente não prioriza aquilo que é importante de fato, a gente corre o risco de juntar um monte de coisas desnecessárias. Lixos emocionais, por exemplo. Lixos de pensamentos que não nos leva a bons lugares, ao amadurecimento, ao crescimento. Pensamentos ruins para uma construção. A base é a parte mais importante. Embora depois que a casa esteja pronta, ninguém vê mais a base. Esse prédio aqui, para ele estar erguido, aqui abaixo de nós, existem concretos, ferragens, pilares. A gente não vê essas bases, mas é isso que mantém essa casa erguida. Normalmente a gente pensa muito na fachada. Qual que é a fachada aqui da casa? A cor, o telhado. Mas é importante que tenhamos o cuidado de investir na base. Se não haver investimento na base, apesar da fachada, do telhado, da cor ser importante, mas isso não se mantém erguido sozinhos. Nós tendemos a investir
com isso que eu estou dizendo aqui, naquilo que é aparente. A gente gosta de coisas que são visíveis. A gente gosta da aparência. Aquilo que os outros vão ver, aquilo que as pessoas estão vendo, mas existem coisas que os outros não veem, mas a gente precisa investir. A gente precisa cuidar. Cuide do que é mais importante. E o que é importante? Primeira coisa, cuide de você mesmo. 1 Timóteo 4,16, Paulo disse para Timóteo: cuide de você mesmo e da doutrina, continue nestes deveres, porque fazendo isto, você salvará tanto a si mesmo, como aos que te ouvem. O cuidado pessoal é um mandamento bíblico, gente. O cuidado com o nosso corpo, com a nossa vida, o cuidado com a nossa mente, com o nosso coração, com o nosso bem-estar, com as nossas emoções, é um mandamento bíblico. O princípio bíblico é amar o próximo como você ama a você mesmo. Jamais você conseguirá amar o próximo como convém, se antes não for capaz de amar a si mesmo. Antes de amar o próximo, você precisa se amar. Jesus é o nosso maior exemplo de devoção ao próximo, mas se refugiou e se escondeu algumas vezes para cuidar de si mesmo. Ele se refugiou para descansar, ele se refugiou para orar, ele fugiu quando estava sendo perseguido. Isso é cuidado, cuidar de si mesmo. Há tantas pessoas esgotadas emocionalmente, fisicamente e até espiritualmente, por não terem tempo de cuidar de si mesmas. Se desgastam e se envolvem tanto nas demandas alheias, nas demandas dos outros, a ponto de viverem mais em função dos outros do que de si mesmas. Isso leva essa pessoa a um esgotamento. Preste atenção aqui, aos obreiros em Éfeso. Paulo recomendou, Atos capítulo 20, versículo 28, cuidem de vocês mesmos e depois do rebanho. Tem gente que acha que o pastor, por exemplo, ele não pode se cuidar. Uma vez eu ouvi uma pessoa, isso não aconteceu comigo, porque a resposta talvez seria um pouquinho menos educada do que o pastor deu. Mas o pastor disse assim que estava saindo de férias. Aí uma irmã disse para ele assim: pastor, o senhor vai sair de férias, mas e se Jesus voltar durante o momento que você estiver de férias? Espera aí, meu filho, eu não estou pedindo licença espiritual para pecar, eu estou indo para descansar. Eu não estou desviando, não estou saindo da presença de Deus, estou indo para um período de descanso. Se o ministro do evangelho não velar por sua vida em todos os aspectos, espiritualmente, familiarmente, moralmente, na sua saúde mental, na sua saúde emocional, ele cairá em descrédito. Eu já vi pastores cometerem erros gravíssimos porque não cuidaram da mente. Essa é uma oração, vocês já me ouviram fazer ela aqui algumas vezes, naqueles momentos de oração pela família, pedindo ao Senhor que guarde a nossa mente e o nosso coração, porque uma mente de um pastor, uma mente perturbada, corre o risco de fazer bobagens, como eu já vi muitos tomarem decisões terríveis que colocou um trabalho todo a perder. Cuide de você mesmo. Não podemos separar a fé da conduta prática. A fé não é algo que pode ser apalpada, pegada. A fé está no campo espiritual. E nós não podemos separar a nossa fé da nossa conduta prática. E um dos requisitos da nossa fé é cuidar de nós mesmos. É evidente que a Bíblia repreende o egoísmo, o exibicionismo, o culto a si mesmo. Contudo, ensina sobre o cuidado essencial com a saúde física, mental e espiritual. Escute isso aqui, quem me ouve diz amém. Não espere chegar ao ponto de alguém ter que fazer por você aquilo que você deveria estar fazendo por você mesmo. O que eu estou querendo dizer com isso? Em outras palavras, tem gente que não cuida de si e vai virando uma bola de neve.
e vai se desgastando, e daqui a pouquinho ela não vai ter condição mais, e aí vai precisar de outra pessoa vir cuidar dela. Cuide de você. Há pessoas que esqueceram tanto de si mesmas, que de fato agora precisam que outros façam por elas o que elas deveriam ter feito por elas mesmas lá atrás. O que é mais importante? Primeiro, cuide de você. Segundo, cuide da sua família. Diga, cuide da sua família. Fala isso para quem está do seu lado. Cuide da sua família. Fala para ele também, cuida da sua vida. Cuide de você mesmo, cuidar da sua vida. Só que vocês levaram o negócio para o outro lado. Cuide de você mesmo. Cuide da sua vida. Cuide da sua família. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, esse negou a fé e é pior do que os descrentes. 1 Timóteo 5:8. Olha o que Paulo fala aqui, gente. Tem gente que é muito bonzinho com os de fora. Tem gente que é muito educado com os de fora. Muito amoroso com os de fora. Muito cuidadoso com os de fora. Mas não tem esse mesmo cuidado com os de casa. É isso, meu filho. Eu conheci um cara que um senhor, ele colocava dentro de casa arroz, feijão e ovo. A esposa comia arroz, feijão e ovo, ano após ano. A princípio ele fazia também a mesma coisa, comia arroz, feijão e ovo. Depois de um tempo, ele continuou comprando arroz, feijão e ovo e passou a almoçar no restaurante. Olha que cuidado. Miserável. Mesquinho. Sem amor. Até o dia que o anjo da morte gritou o nome dele. Meu filho. E essa mulher faltou pouco soltar foguete. Foi embora. Cuide da sua própria família. Cuide da sua casa. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua família? Qual é a lógica de salvar os filhos dos outros e perder os seus? Qual é o sentido de curar as feridas dos outros e deixar sua família sangrando? Não cuidar da sua família é negar a fé. Não cuidar da sua casa é ser pior do que os descrentes. Aquele que não consegue cuidar da própria família, como poderá amar sinceramente os outros e cuidar deles? O reino de Deus começa dentro de casa, meu filho. Fala comigo, o reino de Deus começa dentro da minha casa. Sabe qual foi a maior vitória de Noé? Não foi ter construído a arca. A maior vitória de Noé foi ter conseguido colocar dentro da arca toda a sua família. Os seus filhos acreditaram naquele projeto. A sua esposa acreditou naquele projeto. Ele entrou para dentro da arca. E Deus só mandou a chuva depois que todos estavam dentro da arca. Eu fico pensando, se Noé não tivesse esse crédito com a sua família, os meninos iriam olhar e dizer: papai ficou louco. Mas eles tinham convicção de que Noé era homem de Deus e que ele tinha ouvido a voz de Deus. Noé entrou para dentro da arca e levou sua família. Leve sua família a acreditar em você, meu filho. Deixe a sua família saber que você se importa com ela. Cuide dela. Cuidar da família implica viver em harmonia, criar os filhos comprometidos com o rei e com o reino. É zelar pela casa, é orar com eles, é prestar atenção ao que está à volta, é enxergar o que está por perto antes de erguer os olhos para enxergar o que está mais longe. Isso é cuidar da família. Em outras palavras, cuidar de quem está próximo antes de querer cuidar de quem está longe. O clima emocional e espiritual do lar é de máxima importância para que uma família viva bem. Tem ambientes familiares que são terrivelmente tóxicos.
em que nem o cachorro tem paz. Você já percebeu que tem casa que até o cachorro vive desinquieto? Meu Deus do céu, misericórdia. Um ambiente terrivelmente tóxico. Todo mundo trata todo mundo na base do grito, na base do pontapé. Um ambiente terrível. Um ambiente que você não sabe quando é que está tendo briga ou quando é que está tendo paz. Aliás, parece que tem briga o tempo inteiro. Meu filho. Eu conheço casas de gente que o que tem na frente é apanhado para jogar um no outro. E tudo ganha asa. Panela ganha asa, prato ganha asa, copo ganha asa. Um ambiente terrível. A família é um projeto de Deus. Sua família é o maior patrimônio que você tem. Cuidar da família, zelar por ela. O lar precisa cultivar o amor, o perdão, a alegria, a aceitação. Isso aqui é extremamente importante. Tem filhos que parece que nasceram e estão crescendo num lar estranho, num lar que não são dos seus pais. O menino não é alocado, o menino não é recebido, o menino não é aceito. Isso acontece quando os pais tratam os filhos de maneira diferente. Os dedos das mãos não são iguais, mas todos fazem parte da mão. Os filhos também não são iguais. Muitos filhos não são para os pais aquilo que eles gostariam que fossem. Mas uma palavra de Deus para o seu coração: ame os seus filhos, independente deles serem ou não aquilo que você gostaria que fossem. São seus filhos. Não existe filho ilegítimo. Você tem filho, você é filho. Ame, cuide da sua casa, cuide da sua família. Deixa eu te falar um negócio. Às vezes é necessário proteger alguém da nossa casa, até dessa pessoa mesma. Lá em casa, de vez em quando, eu sou obrigado a proteger a Bianca dela mesma. A cabeça começa a passar um monte de coisa assim na cabeça. A Bianca já me acordou de madrugada para falar coisa de igreja. Eu amo a igreja, eu vivo a igreja o tempo inteiro. Me dedico o que eu posso fazer. Mas espera aí. Eu digo para ela: a gente precisa nos esforçar o máximo que a gente puder. Esforçar até um pouquinho para fazer além daquilo que a gente pode, que é o que nós temos feito já há alguns anos. Mas a igreja tem dono. Ninguém precisa morrer pela igreja. Tem gente pensando que o pastor, que a família pastoral tem que morrer por ela. Jesus já morreu por ela. Não precisa ninguém mais morrer por ela. Jesus já morreu por ela. E às vezes a gente tem que proteger. Eu falei: calma o coração. E teve um dia que, brincando, eu falei com a Bianca assim, eu falei: minha filha, se você continuar nessa pegada, eu vou te interditar uma semana. Vou tomar tudo da sua mão. Tomar chave, tomar celular, tomar tudo. Você vai ficar aí no cantinho do pensamento. É proteger. Porque o limite chega para todo mundo. Sua família é o seu maior patrimônio. Investir na sua família é o mais importante dos investimentos que você pode fazer. Se a família é destruída, a sociedade também deixará de existir. Irmãos, a família nunca foi tão atacada como tem sido nesse tempo. Duas instituições criadas por Deus na terra que têm sido atacadas ferozmente por Satanás, porque ele descobriu que se ele atingir essas duas instituições, ele vai conseguir implantar tudo quanto é coisa de ruim, além do que ele já tem feito. A primeira é a família. A igreja é a extensão da família. A igreja começa lá dentro da nossa casa. Quando nós chegamos aqui na igreja, aqui nós refletimos aquilo que nós vivemos lá dentro da nossa casa. Então Satanás tem pelejado contra a família e pelejado contra a igreja. Mas em nome de Jesus, a nossa família pertence ao Senhor. E quanto à igreja, Jesus declarou que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Estado não pode e nem consegue
tomar o lugar da família. Por mais dedicado que seja um professor, por mais dedicado que seja um educador, uma professora, por mais dedicada, sensata que seja uma babá, ela não vai, o professor não vai conseguir dar para o seu filho o que você precisa dar. Não terceirize a educação da sua família. Não terceirize a educação dos seus filhos. Não terceirize o cuidado dos seus filhos. Não terceirize o cuidado da sua família. Seja você o cuidador. Seja você o responsável por fazer isso. Lamentavelmente, muitos pais estão terceirizando a educação dos filhos. Mas o Senhor colocou essa flecha nas suas mãos. O salmista diz que os filhos são como flechas nas mãos do valente. A flecha não consegue ser atirada sozinha. A flecha não consegue acertar o alvo sozinha. Cabe aos pais direcionar essa flecha em direção ao alvo, em direção ao objetivo, ao propósito. Direcione o seu filho para o caminho certo. Você é o valente. Você é responsável por esse filho. Você é responsável. O Brasil ocupa lugar de destaque entre os países do mundo com mais filhos sem pais. Filhos que os pais sumiram. E filhos que são criados pelas mães, criados pelos avós, e que o pai simplesmente vazou. Tem cara que é muito espertalhão e muito bom na hora da concepção. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas na hora de assumir, ele vaza. É um homem ou um saco de batatas? Isso aí. Eu acho que o saco de batata tem mais valor do que muitos homens que tem por aí. Porque não está tão barato assim a batata. Se bem que nessa época do ano fica um pouquinho mais barato. Mas tem uns que não valem um saco de batata. E eu espero que aqui na igreja todos os homens aqui valem bem mais do que um saco de batata. Aleluia. Cadê os homens aqui que valem mais do que um saco de batata, meu filho? Levanta a mão aí para você. Aleluia. Ai, meu Deus do céu. O negócio é feio. Dá um jeito, meu filho. Dando um tempinho aqui para você refletir no que eu estou te falando. Terceira e última coisa. Cuide da sua fé. Cuide de você. Cuide da sua família. Cuide da sua fé. A fé é a esperança de que Deus preste atenção em você. É a confiança de que Ele pode fazer por você e em você aquilo que você mesmo não tem condição. A fé age no campo do impossível. Existem alguns tipos de fé. Fé natural. Por exemplo, o que é a fé natural? Essa é a fé comum. Alguém não necessariamente precisa crer em Deus. Quando ele planta uma semente, ele tem fé de que aquela semente vai germinar, crescer e produzir frutos. Isso é chamado de fé comum. Existe ainda a fé para salvação. Alguém que crê que Jesus é o seu Salvador, que crê que Jesus é o seu Senhor, entrega a sua vida para ser salvo. Existe ainda uma terceira fé. Existem mais, mas eu vou ficar nessas aqui. A fé sobrenatural, que é aquela fé que alguém crê para realização de milagres, coisas sobrenaturais. Mas essa fé que eu estou dizendo aqui é aquela fé da perseverança da salvação. Você precisa cuidar da sua fé. Essa fé
ela é extremamente importante, você precisa cuidar dela. Assim como um cano transporta a água do reservatório à torneira e o fio transporta a energia elétrica do gerador à lâmpada, também a fé eleva você à presença de Deus. A fé te move a negar a si mesmo e os seus próprios desejos, a fim de obedecer a Deus e agradá-lo. Essa é a fé. A fé é uma via de mão dupla. A fé é uma via de mão dupla. Diga isso comigo. A fé é uma via de mão dupla. O que isso significa? A fé não apenas transporta você para Deus, mas a fé também leva Deus ao seu encontro. Você se aproxima de Deus e Ele também se aproxima de você pela fé. Tiago 4:8: cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. A nossa fé não transforma Deus numa espécie de um serviçal que apenas cumpre as nossas vontades. A nossa fé precisa nos mover a ponto da gente fazer a vontade de Deus. Não raramente queremos a provisão de Deus na nossa vida, mas resistimos os seus mandamentos. Percebe isso? Tem muita gente transformando Deus aí numa espécie de um senhor já velhinho, porque leu lá na Bíblia, de cabelos brancos, um senhor caridoso, cabeça branquinha, e que fica distribuindo seus bens com os outros, dando as coisas para os outros. Só que Deus não é assim. Paulo disse a Timóteo que fazendo isso, ou seja, cuidando dele, cuidando da fé, ele salvaria não apenas ele mesmo, mas também aqueles que ouviam. Em outra versão, da que eu já citei anteriormente, Paulo disse: fique atento a seu modo de viver e aos seus ensinamentos, permaneça fiel ao que é certo, e assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. Permanecer fiel ao que é certo é uma exortação à caminhada diária na fé, é cuidar da fé, edificar a fé. A fé nos leva a suportar os grandes desafios. Abraão ficou conhecido como pai da fé. Duas coisas se destacaram. Quem me ouve diz amém. Primeira, Abraão saiu da terra dos seus parentes para ir para um lugar que Deus mostraria. Só que Deus mostrou só depois que ele saiu. E não foi da noite para o dia não, meu filho. Ele foi andando, o tempo passou. Deus foi revelando para ele aos poucos onde ele deveria estar. Segunda coisa aqui mostra para a gente que Abraão ficou conhecido como pai da fé, quando ele colocou no seu coração em obedecer a Deus e cumprir aquilo que o Senhor tinha pedido, de sacrificar o seu filho. Abraão só não sacrificou porque Deus interveio. Moralmente falando, Abraão sacrificou, porque foi preciso de Deus intervir e falar: não faça isso. Deus queria que Abraão se conhecesse, o quanto ele estava disposto a se entregar, o quanto você está disposto a se entregar, o quanto você crê em Deus, meu filho. Qual que é o nível da sua fé? Jesus disse que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, pediremos a uma montanha que transporte de um lugar para outro, e isso acontecerá. A fé é a entrega sem reservas à vontade de Deus. Hebreus 11:6: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa os que o buscam. Sem fé não dá para agradar a Deus. Estejamos atentos. Se não cuidarmos da nossa fé, corremos o risco de perdê-la. Ei, tem muita gente frustrada da fé por aí, gente. Tem muita gente caída da graça por aí.
Tem muita gente abandonada por aí, tem muita gente descrente por aí, gente que um dia já foi tão fervorosa, mas perdeu a fé. A fé é mais ou menos assim. Recebemos a fé como uma criança que recebe do pai uma pequena muda de uma planta. O pai ensina como se planta, como se rega, a que horas deve regar, a que horas deve levar o sol, a que horas pode tirar do sol. Agora cabe àquela criança cuidar daquela pequena planta. Como é prazeroso os anos passarem. Agora essa criança já não é mais criança, já é um adulto, que já seguiu a sua vida. E de repente ela volta para a casa do pai, ou na casa do pai, e ela olha para aquela árvore grande, crescida, e ela diz: eu cuidei dessa árvore quando ela era pequena. A fé também é assim. A fé exige cuidados. O que aconteceu? A fé é assim. É preciso cuidado. Se descuidarmos disso, nós corremos o risco de perdê-la. Nós corremos o risco de enfraquecer na fé. A fé precisa ser cuidada diariamente, alimentando-a. Cuidar da fé é regá-la. A fé pode morrer, você sabia disso? A fé ela pode ir enfraquecendo até morrer, até definhar. E ninguém pode cuidar da sua fé por você. O máximo que pode acontecer é você ser instruído. O máximo que pode acontecer é alguém sentar com você, orar com você vez ou outra, mas cuidar dela é você que precisa cuidar. Você precisa ter um tempo de oração, você precisa ter um tempo de leitura da palavra, um tempo de consagração. Elimine qualquer praga que possa minar a sua fé. A fé sempre foi criticada e afrontada, mas nunca foi tão afrontada, pisada, ofendida, bombardeada como tem sido hoje. E se não tivermos uma fé sólida e firme, por certo, ela será afligida e morrerá. Cuide de você, cuide da sua família, cuide da sua fé, cuide do que é mais importante para você. E eu espero que aqui estejam 3 coisas. Talvez possam existir outras que são importantes para você, mas eu espero que essas 3 aqui ocupam um lugar de destaque entre aquelas que são importantes para você. Fique de pé comigo, por favor. Cuide de você. Quando perdemos o foco daquilo que é importante, gastamos nosso tempo e recursos no que é supérfluo. Olhe para mim. Não perca tempo. O tempo é algo preciosíssimo. Talvez no mesmo nível de importância que é a nossa vida. O tempo perdido ele não pode ser recuperado. Você pode corrigir os seus caminhos, mudar as suas rotas, se refazer em muitas coisas, receber a oportunidade de fazer diferente aquilo que você fez errado anteriormente. Mas o tempo passou. O dia de hoje é único. Nunca mais eu e você viveremos o dia 21 de setembro de 2023. Nós estamos nas últimas horas desse dia. Amanhã será um outro dia. Eu espero que o Senhor me dê também o dia de amanhã, como está me dando o dia de hoje.
nunca mais nós teremos essa chance. Viva cada dia como se fosse o último da sua vida. Não perca tempo. Os dias passam. O tempo vai. Nossa vida, nossa família, nossa fé são tesouros valiosos. Se esforce um pouco mais para fazer além do que você pode. Todo esforço, por certo, valerá a pena. Reveja as suas prioridades. Gaste do seu tempo, das suas energias, dos seus recursos com o que realmente importa. Viva a vida de forma intensa e digna, de forma que glorifique o nosso Deus. Viva intensamente, de forma digna, de maneira que o nome do Senhor seja glorificado, de maneira que Deus seja visto na sua vida, de maneira que você seja canal de bênção para outras pessoas, para a sua família, para as pessoas que estão perto de você em primeiro lugar, depois para as pessoas que estão mais distantes. Viva, cuide do que é importante. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O que é mais importante para você? O que é prioridade para você? O que é valioso para você? O que é superficial? O que é supérfluo? Pense nisso.